Estamos de volta com o Troca de Passes desta sexta-feira. Estou aqui com a Jéssica Sescon e com o Alex para falar sobre Palmeiras agora, Campeonato Paulista. O Palmeiras joga contra o Mirassol. Gustavo Gomes está lesionado, não joga, né? O Palmeiras vai ter mudanças e um jovem zagueiro pode entrar. O Thiago Ferri traz as informações para a gente agora. Fala pessoal ligado no Troca de Passes, o Palmeiras volta a campo neste sábado, quando recebe o Mirassol às 6 da tarde na Arena Barueri, já que o Allianz Parque continua naquele processo de manutenção do gramado, não recebendo partidas, então o Verdão mais uma vez jogará em Barueri. Depois daquele empate no finzinho sofrido contra o Corinthians, o Palmeiras agora busca uma vitória contra o Mirassol para garantir uma classificação antecipada às quartas de final do Campeonato Paulista. Para isso, o Palmeiras tem que fazer sua parte, vencer o jogo deste sábado e depois torcer para que a Ponte Preta não vença o Corinthians no jogo de domingo na Neoquímica Arena. Então, o Palmeiras vai ter que ver o jogo aí do seu arquirrival e acompanhar o que vai acontecer com a Ponte Preta para já garantir, de repente, a vaga antecipada. E aí o Abel tem mais tempo para fazer mais alguns testes, cuidar dos seus jogadores na questão física, para deixar todo mundo o mais próximo do ideal para o mata-mata do Campeonato Paulista. Lembrando que o Palmeiras vai ter mudanças na escalação, já que o Gustavo Gomes está fora, ele sofreu uma fratura em um dos dedos do pé esquerdo no clássico com o Corinthians, e aí a dúvida fica se o Abel vai colocar um zagueiro, que seria o Naves, um jogador que vem das categorias de base e tem sido muito elogiado internamente, para jogar junto com Luan e Murilo, mantendo o esquema com 3 zagueiros, ou se o Abel abre mão desse terceiro zagueiro e coloca, por exemplo, o Rafael Veiga, já que o Veiga ficou fora do clássico por uma infecção ocular, está recuperado, e aí o Veiga poderia jogar junto com Aníbal, com Richard Rios e com Zé Rafael, que têm sido titulares, além da dupla de ataque Flaco Lopes e Hendrick, que são os dois principais nomes do Palmeiras nesse começo de ano. O Lopes, artilheiro da temporada, e o Hendrick é a grande estrela, o grande xodó da torcida. Esse é o Palmeiras para, quem sabe, já nesse fim de semana garantir classificação antecipada no Campeonato Paulista. Valeu, Thiago. Obrigado pelas informações. Jogo duro, né? O time do Mirassol é um time bem arrumado, né? Um time muito organizado. O técnico lá é o Eduardo Batista, né? E vamos colocar o provável... Oi? O Mozart, do Mirassol. Não é Eduardo Batista? Eduardo Batista é no Novo Horizontino. É verdade, Novo Horizontino, Eduardo Batista, é verdade. Mozart com o Flavinho. É isso mesmo, Mozart no Mirassol. Perdoem a nossa falha, hein? Me confundi, 2 times amarelos. Você estava pensando aí. Aqui. Tava com a escalação do Palmeiras para colocar para vocês aqui, ó. Vamos dar uma olhada aí na provável escalação do Palmeiras no nosso campinho, com o Everton no gol, Marcos Rocha na lateral direita, Luan, Murilo e Piquerez na lateral esquerda. Aníbal Moreno, dúvida ali entre o Richard Rios ou o Naves, né? O Thiago explicou bem ali, se o Naves jogar aí o sistema muda, né? É um sistema com 3 zagueiros, o Naves vai para a zaga, não no meio campo. Com o Zé Rafael e Rafael Veiga, no ataque, Flaco Lopes e Hendrick. Um time sempre muito forte do Palmeiras para jogar contra o Mirassol e, se vencer, conseguir a sua classificação de maneira antecipada à próxima fase do Campeonato Paulista. O Palmeiras é aquele time... independente das mudanças que o Abel faça, jamais deixa de ser competitivo, né, Jéssica? É, a grande marca desse Palmeiras do Abel. Agora, eu queria ver esse meio-campo aí de 4 jogadores acontecendo. Não sei se é o que vai, de fato, acontecer, porque muda um pouco a dinâmica de jogo, de construção das jogadas, de apresentação dos laterais para o ataque. Mas o Aníbal Moreno, junto com o Richard Rios, Rafael Veiga e Zé Rafael podendo participar da construção, da criação, seria bem interessante. Tem um Hendrick lá na frente, né? Que se movimenta muito bem. Acho que isso facilita demais o jogo de 2 jogadores de criação, como o Rafael Veiga e o Zé Rafael. O Zé Rafael, que atua em qualquer posição no meio, sempre joga muito bem. E o Rafael Veiga, que é aquele jogador que a gente sabe a qualidade que tem. Então, tenho essa curiosidade de ver o Palmeiras. Acho que a questão é defensiva, né? Com essa questão, né, Alex? Porque como é que você vai defender as laterais? Você vai obrigar, provavelmente, ou o Flaco ou o Hendrick, um deles, fazer uma volta pela beirada, né? Mesmo que eles façam por dentro, Felipe, um Zé Rafael, ele vai ter que, às vezes, abrir. É que o Palmeiras, ele faz os encaixes, né? Que é o que facilita o jogo. Então, ele está sempre no setor, ele está sempre pressionando. E se você vai jogar dessa forma, você tenta fazer uma marcação, lógico, mais alta, para não permitir para você marcar mais baixo, que seria esse problema, igual você está falando. Mas seria ruim você ter, às vezes, o Flaco... o Flaco não, mas o Hendrick, de repente, ele abre um pouco mais aqui pelo lado direito. Só que o Richard Rios, o Aníbal e o Zé Rafael têm muita saúde, né, para fazer esse balanço.
Mas precisaria muito da ajuda dos dois atacantes. O Rafael Veiga seguiria fazendo a mesma coisa. Talvez um Piquerez não tão ofensivo assim, que é um lateral que a gente sabe da ofensividade que tem e como Mas é com importante. com bola pode até ser, né? Com bola Gé? sim. O negócio é depois, mais sem a atento. bola, pode ser que ele venha. Se 3 zagueiros, ele venha nessa segunda linha, fazendo a linha de 4 também, para ajudar esse trio de meio. Enfim, dá para fazer os encaixes, sim. Luan, que foi homenageado, né? Recebeu uma placa lá, uma homenagem do Palmeiras, porque está completando. Vejam vocês, 250 jogos. Não é fácil um jogador completar 250 jogos com a mesma camisa. É o que o Luan, a marca que o Luan está atingindo, exato. Tantos anos de Palmeiras, com inúmeros títulos conquistados, né? É uma carreira espetacular do Luan no Palmeiras. Deixa eu mostrar a classificação do Campeonato Paulista para vocês entenderem a situação do Palmeiras no Grupo B. Vamos mostrar a classificação completa, começando pelo Grupo A, com o Santos, né? O Grupo do Santos. Felipe, esse jogo Palmeiras e Mirassol importa muito pro Corinthians, né? Porque isso, que o Mirassol está no grupo do Corinthians. Olha só, o Santos já está classificado, né? 19 pontos. E aí são 3 times que estão na disputa contra o rebaixamento e também para se classificar, né? Porque é um grupo que pontuou muito pouco na competição. Portuguesa tem 7 pontos, Ituano 6, Santo André 4, são 3 dos últimos colocados aí do campeonato. Vamos ao Grupo B. Grupo B que tem o Palmeiras na liderança, o Água Santa vem ali na segunda posição com 18, a Ponte Preta tem 13 e o Guarani, que está lutando contra o rebaixamento, tem vida muito dura o Guarani nas 3 rodadas que restam, com apenas 5 pontos. O Guarani está na zona do rebaixamento nesse momento. Fazer o que ainda não fez e um pouco mais, né? O Guarani joga contra São Paulo e Bragantino em casa e sai para jogar contra o Botafogo de Ribeirão Preto. O grupo do Bragantino não tomar os Red Bull deles. O Bragantino que lidera o Grupo C, olha só. Esse é o grupo do Corinthians. A Jéssica citava o caso do Mirassol. O Mirassol, que é o adversário do Palmeiras, é o segundo colocado. A Inter de Limeira tem 13 pontos e um jogo a menos do que Corinthians e Mirassol, por exemplo. Então, a Inter de Limeira, se vencer o seu jogo, que é contra o São Paulo, né, pode chegar a 16, né, e ir até a liderança desse grupo. O Corinthians tem 10. Mas vejam que a situação do Corinthians, apesar dele ser o último colocado, como as últimas rodadas foram importantes, porque recolocaram o Corinthians na briga, né? Se a gente pensar que são 3 jogos em disputa, 9 pontos para serem jogados, o Corinthians ainda pode chegar a 19. Então tem total possibilidade de avançar a próxima fase. Não conseguiram ter o confronto direto, né? Mas ao mesmo tempo é torcer contra os caras e seguir fazendo o que ele veio fazendo nessas últimas rodadas. Para fechar o grupo D, que é o grupo do São Paulo que está fora da zona de classificação neste momento. No Horizontino ali, do Eduardo Batista tem 15 pontos. O São Bernardo também tem 15, o São Paulo tem 14 com um jogo a menos, vale lembrar. Muito arrumadinho, Eduardo Batista. O São Paulo tem 14, se o São Paulo vencer o seu jogo atrasado, ele vai a 17 e passa a liderar o seu grupo. O Botafogo está ali com 8 pontos e luta contra o rebaixamento. Essa é a classificação do campeonato estadual em São Paulo. A emoção chegou, hein, pra essa reta final, né? Bastante emoção, viu? Não tá fácil. Bem-vindo ao canal Verdão Tube 1914.